A gente está, nesse momento, começando a série. Quando a gente fala sobre o Natal escondido, aqui na nossa caminhada como cristãos, a gente está sempre falando do Natal chega, é o lugar onde tem uma intersecção bem conhecida entre o que a sociedade fala do Natal e o que nós, a igreja cristã, fala do Natal. Então, nesse lugar aqui tem uma conexão. Para um montão de gente na sociedade é só mais um feriado. Para nós é muito significativo o Natal. E nesse lugar a gente se encontra, porque o feriado é de todo mundo, apesar de a gente estar num país cristão, que tem um monte de feriado cristão, né? A gente tem muitos feriados cristãos, dia de santo e outros dias, que não é o dia de santo como feriado, mas é um dia que tem nome dos santos, diferentes santos, né? Começando ali em janeiro, tem o dia de Reis, e vai embora aí um montão de dias, né, o Carnaval, a Quaresma, Páscoa, cada um, né, respeitando aí a distância, né, do dia de Reis para o Carnaval, 40 dias depois do Carnaval a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa o dia, né, do Espírito Santo, né, Corpus Christi. E aí a gente vai, feriados e dias que nós reconhecemos aí o cristianismo presente na nossa nação. Mas no Natal a gente se junta bastante, mas a gente se junta por motivos que parece que não são os mesmos. E a gente se junta e aí a gente vai ter a marca, né, que apresenta isso como consumismo. Mas para nós, o que está escondido aí, então a gente vai falar sobre isso de diferentes formas, né, cada domingo aí, falando de diferentes formas sobre o que está escondido aí. Mas o que está escondido para nós é que no nascimento de Jesus a inauguração do que nós chamamos o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós, né? Jesus mesmo disse. O reino de Deus é chegado a vós. E a gente essa inauguração é na chegada de Jesus, quando ele vem aqui. Quando ele pisa aqui, é esse começo. Então, aqueles 3 anos de ministério, a gente pode colocar, ali está o começo. Mas a gente apresenta o ponto inicial. Quando Jesus nasce. E vai ter gente falando, mas ele nem nasceu em dezembro, ele nem nasceu, talvez não. Mas se é para a gente comemorar, escolher um dia, né? A gente escolhe esse. A gente comemora com todo mundo, a gente reconhece esse dia, e a gente faz desse dia o dia do nascimento de Jesus, o dia para a gente comemorar. Do mesmo jeito que, talvez, sabe quando o seu aniversário cai na terça-feira e não dá para você comemorar, você tem que juntar a família no sábado? Aí você faz no sábado seguinte? É assim. A gente também tem esse movimento, fez esse movimento, né? O cristianismo fez esse movimento e colocou num dia. E aí alguém fala, mas era o dia do sol. Fala, não, fez um ajuste da cultura para que aquele dia fosse adorado. O dia do sol é a luz que é Jesus, é isso aí mesmo. A luz que é Jesus é maior do que tudo isso e tomou conta. Nós não nos aculturamos, é o contrário. O cristianismo culturou. Nós nos apoderamos do dia. E definimos aí. E a gente pode comemorar nesse dia o reconhecimento de Jesus. Aliás, para quem é discípulo de Jesus, o dia de Jesus é todo dia. Então não importa o dia. E aí a gente está agora reconhecendo um dia que a gente tem o Advento, né, que nós vamos fazer, a gente vai participar disso. O Advento é uma forma de apresentar, né, Jesus, o nascimento, a chegada dele, de um jeito que a gente marca, vocês vão poder participar disso. A gente tem as decorações aqui, mas quando a gente fala que é a inauguração, é daquilo que nós chamamos, um termo teológico que nós damos a isso, que chama já e ainda não. Já, no sentido de que o reino chegou. A realidade, né, está aqui, né? Já é realizado, mas ainda não na sua profundidade, mas não na sua completude. Né? Então, já estamos salvos. Mas ainda aguardamos a salvação e a justificação no sentido dela estar completa e ampla. E a Bíblia nos diz que a natureza clama pela pela redenção, pela apresentação dos santos, pela transformação completa. Então já experimentamos isso e a gente lida com essa realidade onde vários textos bíblicos dizendo que recebemos e receberemos. E a gente está, então, nessa intersecção. E aí muitas coisas na sua vida já estão transformadas. E algumas coisas ainda não estão completamente transformadas. Então a gente lida com a gente está nesse meio tempo, de já e ainda não. E algumas coisas já estão, e você experimenta a profundidade da transformação de Jesus. Já.
o Tiago e a Estela, experimentam o amor de virar família com quem não tem sobrenome igual. Já experimentamos a realidade de um só povo, de alguém que não tinha relacionamento, de repente chega aqui, o Tiago, solteiro ainda, né, Tiago? Sem saber direito, né, tantas coisas sobre o futuro, considerando as coisas que ele estava vivendo, né, antes de morar aqui em São Paulo, sem saber o que viria pela frente, mas uma coisa aconteceu. Aquilo que é já da Igreja de Cristo. Viver em comunidade, cuidar de quem chega, já estamos fazendo. Ainda não a sua completude, e aí tem essas despedidas, como a gente está lidando. Despedidas assim, dessas que são de uma cidade para outra, mas aquelas despedidas que são mais doloridas, e vocês já tiveram provavelmente gente que você amava, que partiu, e que ainda não estamos juntos, mas estaremos todos juntos. Ainda não. E aí ansiosamente aguardamos pela redenção. Ainda não temos todas as lágrimas enxugadas. Ainda choramos as dores de muitas coisas, das doenças, das partidas. Ainda sofremos com algumas coisas que nós mesmos não conseguimos mudar em nós. Mas já vislumbramos mudanças que começaram. Alguns de nós, a gente pode dizer, eu era assim, mas Jesus entrou na minha vida e não sou mais. Eu fui assim. Eu ainda não estou transformado, mas já experimento a transformação. Já experimento essa realidade. Então, Jesus começa isso. Então, está escondido a partir do nascimento de Jesus, uma fragilidade daquela cena ali. Uma fragilidade daquela. De um bebê que nasce, já começou. Ainda não na sua completude, já na sua simplicidade, já em alguns elementos, alguns vislumbres aí que a gente pode ver nas nossas relações, alguns vislumbres que a gente pode ver na nossa convivência, mas ainda é pequeno frente ao todo que nós vamos experimentar. A transformação completa que virá. É disso que nós estamos falando. Mas para falar disso, a gente precisa também usar o texto bíblico. Então, a gente vai numa das profecias que a gente tem no Antigo Testamento, o profeta Isaías. O profeta Isaías falou de muitas formas de Jesus, mas no capítulo 9 é uma profecia que Jesus mesmo repete de si mesmo e que nos evangelhos a gente encontra algumas vezes. Então, abre em Isaías capítulo 9. Na hora que eu estava subindo a escada ali, eu trombei com o irmão e quebrou meu óculos. Você vê como ele era forte, né? E aí, não o irmão, o óculos. E aí agora eu tenho que usar só meu óculos de leitura aqui. E Isaías, capítulo 9, é o texto que a gente lê como esse texto da profecia. Capítulo 9, a partir do versículo 2. 9:2. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Profecia já e ainda não. Quando você lê aqui, você vai ver que já aconteceu uma parte, mas ainda não completamente. Os últimos versículos aqui reinará. E os efeitos a gente consegue perceber que inicialmente a gente experimenta isso, mas finalmente será completo do jeito que está aqui. Então, agora, nós vemos alguns sinais disso e como um vislumbre para todo mundo, para todo mundo. Os primeiros sinais do Natal são as luzes na nossa cidade. Alguns endereços aqui, alguns bairros, algumas ruas aqui de São Paulo, são daquelas ruas para a gente visitar. As pessoas vêm de outras cidades para visitar, para dar uma volta. As pessoas vão lá no Parque Ibirapuera para ver o show de luzes e de água e o bosque iluminado.
as luzes. São sinais inegáveis de uma visita. Esses sinais que as pessoas colocam e não sabem nem por que estão colocando. Esses sinais estão presentes na decoração, estão presentes no que o comércio faz com a gente, né? Pelo menos para comprar luzinha, comprar estrela, para comprar enfeite, né? Para comprar esses enfeites, para colocar isso em todos os lugares. A gente coloca isso, a gente faz isso, às vezes a gente está fazendo isso pelas crianças, as pessoas não sabem nem por que estão fazendo, mas a palavra mostra para a gente que isso aqui são sinais vislumbres, que até a pessoa mais desavisada, se tiver desse lado de cada mundo, ela sabe que tem alguma coisa que marca a nossa história e toca todas as famílias. Pelo menos porque tem um feriado no meio da semana dessa vez. Né? Então essa decoração, essa festa que conecta, né, a igreja cristã e aquilo que nós chamamos de mundo secular, que é o nosso mundo também, tá? Não está separado não, nós estamos lá também, nós estamos nos dois, nós somos, né, vivemos nesses dois lugares. Então a luz que traz essa esperança, esse texto está falando disso, a luz que brilhou na escuridão, a luz que brilha na escuridão, que ilumina nosso coração, que ilumina a nossa história, que traz a história para esse mundo de trevas. Então, primeiro, que o mundo está em trevas é um fato. E a diferença é que nós não somos otimistas e nem negacionistas sobre as trevas e a escuridão desse mundo. Então, a Bíblia apresenta para nós isso em diferentes momentos aqui, né? E fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus mesmo diz de si. Mas os textos bíblicos, de diferentes formas, apresentam Jesus como luz. Por que precisamos dessa luz? Porque as trevas, ela representa tanto o mal como a ignorância. Então, quando alguém é iluminado no sentido de conhecimento, gente que é ignorante, que não sabe, ainda não sabe, tem gente que ainda não sabe, gente que está ignorando a maldade e o sofrimento. Então, quando Jesus veio, na hora que ele nasceu, considera os tempos de Jesus, lá tinha injustiça, violência, opressão, tinha angústia, tinha sofrimento, tinha um montão de coisa ruim que estava acontecendo lá. Bem parecido com o que está acontecendo aqui. Violência, opressão, injustiça, coisa que a gente não gosta, histórias ruins, e não falta história ruim. Se você abrir aí um dos portais de notícias que você acompanha no seu celular, provavelmente você tem notícia ruim que ainda não foi compartilhada por todos nós. Notícia ruim que aconteceu hoje, que aconteceu essa tarde, que aconteceu ontem à noite, e que provavelmente amanhã ou depois da manhã a gente vai estar comentando sobre isso, como todo mundo já sabendo. Mas o tempo todo nós temos isso acontecendo, isso é treva. As trevas estão acontecendo, mas a diferença é que nós não estamos rendidos a isso. Algumas pessoas, então, acreditam que as trevas, ou que o mal ignorância, que o mal violência, que o mal injustiça vai ser resolvido pelo Estado. Algumas pessoas acreditam nisso e lutam para que isso aconteça. Quando nós conhecemos a palavra, sabemos que eles ainda não estão iluminados no sentido de conhecer Jesus. Então acreditam que o Estado vai resolver isso, e nós não somos iludidos, nós sabemos, o Estado não vai resolver isso. Outras pessoas acreditam que o mercado vai resolver isso, no sentido de que o sistema, ou algum sistema, eu vou usar aqui o sistema, então alguém, como em oposição, vou fazer isso de propósito, alguém acha que o sistema capitalista resolve esse problema. Outro acha que o Estado resolve isso, então estou usando os dois em posição diferente. Se você conhece um pouco das ideologias, já sabe o que eu estou falando. Gente que acha que o mercado resolve, ou que o capitalismo resolve, ou que o Estado resolve. Estado forte, Estado menor. Mas todos eles acreditam que a tecnologia estão voltados para a tecnologia, achando que a tecnologia vai ser a solução. Mas tudo isso é obscuro, porque de alguma forma estão partilhando uma luz que não ilumina. Que foi fé de muita gente. Que tem bastante gente acreditando, mas que não ilumina. Os homens e as mulheres têm insistido que é possível o ser humano pôr fim na escuridão através do intelecto, através da inovação. Mas olha só, isso não é novo. Isaías capítulo 8, versículo 19. O texto do contexto onde a profecia do capítulo 9 chegou. Então, capítulo 8, versículo 19, de Isaías diz assim: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns,
E aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação dos mortos? Ou será que os vivos devem procurar orientação das ideologias? Ou será que os vivos devem procurar orientação da tecnologia ou pensar que a solução que ilumina o mundo é a tecnologia? Sendo iluminado pelo conhecimento, você resolve seus problemas? Sendo iluminado pela tecnologia, você resolverá seus problemas? Sendo iluminado por uma ideologia, finalmente você resolverá seus problemas? Sendo iluminado pelo conhecimento de alguém que consulta os mortos, você será iluminado? Pergunta do profeta que ele continua para resolver. Consultem as leis e os ensinamentos de Deus. Aquelas que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Mas nas trevas, naquele lugar escuro, na região de Naftali, naquela região de Belém, viu-se uma grande luz. E a luz iluminou as trevas. E essa é a verdade de Deus. Então, primeiro de tudo, importante para nós cristãos, que nós não estamos indiferentes à escuridão. A gente sabe que tem ignorância, a gente sabe que tem violência. E alguém vai dizer que nós somos ignorantes? Nós não somos negacionistas do mal que se instala, do mal instalado e do mal que se achega. Nós sabemos que ele existe e sabemos que parte do mal tem a ver com ignorância, com negar que há um problema. Nós não negamos os problemas, nós sabemos que eles existem, nós só não achamos que as soluções que estão, no mesmo jeito que o profeta fala, desde de Isaías ou desde qualquer outro profeta anterior, nós só não achamos que a solução é humana. Que a luz é humana. Então o Natal escondido é que a resposta é divina. A solução é divina, que iluminou meu coração e o seu coração. A luz veio e iluminou a gente. Então, o cristianismo definitivamente não concorda com os pensadores que dizem: podemos com isso, podemos resolver isso. É só insistir, é só não desistir. Esse é papo de coaching, né? Insiste. Acorda cedo, acorda mais cedo que todo mundo. Gente, se acordar cedo resolvesse, nós estávamos tudo rico, falei. Dormir tarde, acordar cedo? Rubinho. Rubinho dorme tarde e acorda cedo. Desde que eu conheço ele. Alguns de vocês eu conheço, acordam cedo e dormem tarde. Esta não é a resposta. Pode ser uma resposta para quem quer produzir um pouco mais, para quem tem 2 empregos, para quem trabalha e estuda, para quem tem crianças pequenas, né? Estela e Tiago. Dormir tarde, acordar cedo, ou dormir picado, assim, né? 2 horas. Mas essa não é a resposta. Mas essa é a resposta que a sociedade dá. É uma das respostas que a gente tem aí. E quando a gente está olhando para isso, então o que está escondido no Natal é o fato de que nós entendemos que tem um mal, mas nós entendemos que a resposta está em Jesus, que veio e pisou aqui. Então a gente tem essa luz. E a luz é interessante, né? Que a luz não estava dentro, a luz nasceu no mundo. A luz nasceu no mundo no sentido de o mundo mesmo produziu a sua luz. Agora precisa voltar aqui no texto. O povo que andava em escuridão verá uma grande luz. A luz que veio da onde? A luz que veio de fora. É a luz que veio de fora. Ilumina de um jeito que revela a verdade que você não queria ver. E a luz faz isso. Tenta andar com o teu farol apagado numa noite escura para você ver. A luz revela. A luz revela. E essa luz resplandece. E aí tem a descrição, né, quando a gente vai lá em Mateus capítulo 4, ou em João capítulo 8, ou em João capítulo 1, e a descrição quando a gente vai em Lucas,
A descrição ali dos anjos falando que Jesus virá e o seu nome, qual vai ser o nome dele? Ele é a descrição do nome. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro. Ele sabe, né? Nenhuma religião tem isso. Ele sabe, mas ele não sabe porque ele é um avatar iluminado, um profetão, um guru. E aí a gente está nessa onda do guruzismo, então aí as pessoas procuram uma pessoa que vai dar todas as respostas, e aí é importante você guardar isso. Apesar de Deus ter chamado alguns de nós aqui para viver a vocação e viver o ministério, nós não temos todas as respostas. E nós não acreditamos num avatar, no sentido de ter um perfil de alguém que sabe tudo. Nós andamos e somos discípulos de Jesus, e é Jesus nosso grande, supremo, perfeito pastor. E nós temos aqui figuras menores, no sentido de ser alguém que tem uma vocação para cuidar das pessoas. E essa pessoa é outra pessoa como você, imperfeito e vulnerável, que luta também com as suas crises, mas vive a vocação, vive os seus dons. Então a gente fala que o nosso conselheiro, escrito com letras maiúsculas, o Pai da eternidade, o Deus, aí ele é diferente porque ao nascer aqui, na forma como ele nasceu, o Natal, esse nascimento, o Natal é o nascimento de Cristo. Esse nascimento mostra o Deus que sofreu, que teve que lidar com medo e coragem, que teve que lidar com traição, ele foi esmagado, ele foi torturado e foi morto. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece, sabe aquele dia que você passou o luto porque teu pai morreu? Jesus passou por isso. O luto de um amigo que traiu sua amizade, de uma pessoa que talvez tenha traído o casamento, ele passou por isso. Pela dor de alguém que traiu, pela dor e a impotência diante de alguém que morre. Pensou nisso? Como era difícil lidar com isso? A realidade de um mundo caído, onde o corpo limitado do pai dele não podia continuar vivo, ele sabia, olha só, consciente do poder que tinha, lidando com a limitação humana, o pai dele morreu na frente dele. Ele sabe a sua dor. Ele sabe a sua dor. Ele lidou com a impotência do ser humano. Então, quando você fala, ele entende. Quando você ora, ele entende. Quando você está diante dele, ele sabe. Quando as luzes se apagam, sabe aquela hora que se apaga a luz do seu quarto? Quando as luzes apagam, e você pensou que ia pegar no sono em 5 minutos. Passou 15, 20 minutos. 1 hora. 1 hora e meia. Você está cansado, mas você não consegue dormir. Quando as luzes se apagam, ele é a luz que ilumina a sua alma. Ele está aí para iluminar a sua alma. Presente que a gente pode receber. Não, então lembra que a gente tem amigos e pessoas que estão resistindo e não querem receber esse presente. Mas é um presente que é difícil mesmo. Por que é difícil? Imagina, né, lá na noite de Natal, você, lá na sua casa decorada com uma árvore semelhante a essa, ou talvez aquela menorzinha ali, ou talvez só com uma coisa na porta que lembra o Natal, um enfeite pequenininho, cada casa tem o seu jeito de lembrar o Natal, e aí você recebe o presente. Eu imagino lá no Natal, esse ano vou juntar com uma família de amigos, nós juntos lá, de repente, um dos amigos me dá um presente. Aquele presente que é difícil de receber, sabe? Tipo assim, presente difícil de receber é aquele presente assim, eu abro um livro, 2 livros. Um livro de dieta. Aí eu pego, olha a capa, o meu amigo me deu um livro de dieta. O que ele quer dizer com isso? Segundo livro, né? Primeiro livro é Como Engolir o Orgulho. Sabe o que é presente? É difícil de receber. Então, aceitar Jesus é isso. É difícil. Então, o Natal está escondido porque ele é difícil de engolir ou de aceitar.
Porque aquele que aceita Jesus reconhece, então não de forma alienada, reconhece que o mundo está caído. E reconhece também que você é uma pessoa caída. Que você tem defeito, que você não está bem, que você é fraco. Que sim, você precisa de Jesus e que você não dá conta das coisas sozinho. Então a gente, ressentido, aceita que tem que engolir o orgulho e depender de Jesus para andar nessa vida. Então é um presente que é difícil de aceitar. Porque aceitar Jesus, para nós que somos discípulos de Jesus, é isso, é aceitar que eu sou limitado. E que as minhas limitações não me impedem de andar nesse mundo. Mas eu ando nesse mundo de cabeça erguida, não é por causa de mim. Porque eu consigo ser vulnerável e vocês estão percebendo aqui. A gente faz isso o tempo todo. Mas a gente pode andar com maior firmeza porque Jesus está com a gente. Então, quando nós estamos olhando para o que está escondido em Cristo, então como pode, né? A primeira cena de Jesus é essa fragilidade que a gente representa em muitos presépios. Talvez na sua casa tenha um. Que você vai ver, as pessoas montam isso, não sabem nem porquê, mas para nós significa uma coisa. Que sim, essa fragilidade, como Jesus veio, significa o amor dele por nós. Ele se fez pequeno, simples, e veio como veio, na manjedoura, num lugar pobre, num lugar de humilhação. Então o rei do universo se humilhou para chegar a nós, e nós, sim, vamos passar por esse processo de reconhecer, e aí é se humilhar. Porque aqueles que se humilham diante do Senhor são exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados por Ele. Então, sim, nós precisamos dessa humilhação de reconhecer. Eu preciso desse cuidado divino, porque eu só sei fazer diferente do jeito que era para fazer. Eu estou altivo quando era para estar com o olhar para baixo e estou me humilhando quando era para estar altivo. Eu inverti os polos, eu estou olhando para os lados errados, eu não estou compreendendo as coisas, eu estou achando que uma ideologia resolve. E eu preciso olhar para Jesus e falar, esse mundo está caído, e as soluções que esse mundo dá não nos levarão a lugar nenhum. Nós precisamos compreender que o já está à nossa disposição, porque Jesus já veio, o Espírito Santo já está. Ainda não, porque nós estamos limitados aqui a esse tempo, a esse corpo e a esse lugar. Mas juntos a gente vai experimentar a redenção. Então o Natal ainda está escondido nesse processo. E enquanto aí nós temos nossos amigos que só entendem que o que é enfeitar a casa e trocar presentes, a gente sabe que tem uma mensagem muito poderosa que está aí. E a gente aproveita esse gancho dessa mensagem poderosa que está aí, que é o nascimento de Jesus, para apresentar isso para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos amigos. A gente vai aproveitar para falar disso, para mostrar que Jesus está aqui. E a gente, então, vai andar por aí, né, como portador e apresentador, né, dessa profunda mensagem. E agora eu queria colocar ali para vocês uma frase, ou uma parte aí do que escreveu. Agora, não sei se dá para vocês verem bem, eu tenho que olhar aqui na minha cola por causa da minha limitação, que um dia, né? Um dia a gente não vai precisar, né? Você fala que isso aqui um dia eu não vou precisar, não é legal? Não é legal, gente? Você que usa óculos, um dia a gente não vai precisar disso. Eu vou conseguir ler sem precisar de óculos, igual quando eu tinha a idade do Bernardo. E aí a vida traz essas limitações, né? Tenho mais limitações, muito maiores do que essa, né? E eu tenho certeza que alguns aqui lidam com desafios ainda maiores do que esse, que é usar um óculos. O reino de Deus é presente em seu início, mas futuro em sua plenitude. Isso nos protege de uma escatologia subestimada, esperando que não existe mudança agora, e uma escatologia superestimada, esperando que toda mudança venha agora. Nesse estágio, abraçamos a realidade de que, embora ainda não sejamos o que seremos, também não somos o que costumávamos ser. Então, um dia, eu era muito pior do que eu sou hoje. E hoje, sou melhor do que um dia fui. Graças ao reino que já começou. Ainda não está completo. Então, o meu desafio para você
que é discípulo de Jesus, que você não fique preso a um futuro. As mudanças virão só no futuro. Diga para Jesus, o que é teu eu quero para hoje, eu quero mudança agora. Não decida que você vai continuar assim, sabendo que você está errado, permanecendo no erro. Sabendo que o teu jeito de levar a vida te traz para muitas perdas. Por que continuar assim? Jesus veio para dizer, eu vim mudar a tua realidade, eu vim mudar o mundo. Começo mudando a pessoa, mudando você, fazendo você, discípulo de Jesus, mudar o teu jeitão primeiro. Antes de te redimir completamente. Por que insistir em manter esse estilo que te faz perder tanto? Deixe Jesus completar a obra, ele vem para te salvar. Olha só, a gente cantou isso. Ele veio para te salvar de você mesmo. Ele veio para te salvar das coisas que você andou acreditando que não precisava. Você consultou os mortos. No sentido de consultar as ideologias mortas, que não significa a vida e a luz que é Jesus, que te transforma, que pode definitivamente transformar a sua vida. Então, meu desafio para você, que está custando para abrir aquele presente, que você já percebeu que o título da capa não é tão bom, mas que revela quem você é. Hoje, eu vim aqui para dizer que esse presente, Jesus, tem tudo para te dar. O que há de melhor para viver nesta vida. Abra o presente. Está escondido ainda, mas abra o presente. Você pode desfrutar de coisas muito melhores do que tem sido até aqui. Experimentar muitas coisas até que Ele venha. Ele vem para te salvar. Ele mandou o Espírito Santo de Deus para estar sobre a sua vida, para que você experimente a transformação que vem através dele. Você pode viver isso já. Pode viver isso já. Coisas bem melhores. Aquelas coisas que você achava que isso aí é só depois. Não. Já começou. Já começou. Já começou. Para algumas pessoas, o céu... Olha que coisa profunda. C.S. Lewis escreveu isso. O céu, o mais próximo que as pessoas chegarão do céu é esta vida aqui. Para outras pessoas, aqueles que são discípulos de Jesus, transformados e acreditam nesse nascimento, o inferno, o lugar mais próximo que nós chegaremos do inferno é esta resistência aqui. Então, por isso que eu escolhi Jesus. E por isso que eu te desafio a escolher andar com Jesus, a compreender que já você pode começar a viver o que é céu, ainda que seja nos pequenos elementos, mas completamente. A gente um dia vai experimentar. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que a Tua transformação é muito grande. Alguns aqui têm experimentado transformações de testemunhos que são arrebatadores, que têm deixado o Senhor fazer a boa obra, como a gente lê em Filipenses. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente sabe disso, e alguns de nós aqui, a gente tem dado mais trabalho para essa transformação. Senhor, a gente sabe o quanto é importante a gente pregar a mensagem, falar que essa salvação, essa transformação está à nossa disposição. E que a luz que é Jesus é surpreendente. Uma das surpresas que tem a partir do seu nascimento é a transformação que a gente pode ter a partir de agora. Então, Senhor, nos ajuda a estar presentes para isso. E a gente, com o coração aberto, experimentar a boa obra que o Senhor já começou. Completa, Senhor, completa. Que seja mais rápido ainda, que a gente esteja aberto para as transformações que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém.